Sendo fiel com Deus é o tema do nosso devocional de hoje. Queridos, o que nós leremos hoje na Bíblia é um texto muito conhecido. Eu quero ler com vocês o texto de Daniel. E quando a gente fala em Daniel, a gente já pensa na cova dos leões, não é mesmo? Eu quero tratar com vocês, queridos, o quanto Daniel foi fiel a Deus e como Deus o livrou daquela situação. E eu gostaria que você meditasse nisso, que você confiasse que o mesmo Deus que livrou Daniel é o mesmo Deus que tem cuidado de você hoje. Abra sua Bíblia, Daniel capítulo 6. Eu quero ler com vocês os versículos 16 e 23, mas a gente vai se atentar mais ao versículo 23, tá? Diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. Olha o que o rei disse a Daniel, ele fala assim: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Depois diz assim no versículo 23, Então o rei com muita alegria mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Queridos, preste atenção nisso. Daniel foi tirado da cova e não achou nele nenhum ferimento, porque ele havia confiado em seu Deus. Queridos, preste atenção. A fidelidade a Deus, ela é uma escolha permanente. E eu gosto muito de pegar algumas palavras na Bíblia, por exemplo, fidelidade, e ir no dicionário. Eu gosto de fazer isso para eu entender qual é a raiz daquela palavra. Se você olhar no seu dicionário, fidelidade diz respeito a algo que é fiel, algo que demonstra zelo, respeito por alguém, lealdade, algo que é confiável, algo que é verdadeiro. E aqui, queridos, quando a gente fala da fidelidade a Deus, isso significa uma escolha que a gente tem que fazer. E essa escolha, ela tem que ser permanente. Não pode ser, talvez, uma escolha onde a gente resolve ser fiel a Deus só quando nos convém. Não, queridos. A história de Daniel na cova dos leões nos mostra que Deus é eternamente fiel e que Ele nos livra de todo perigo e de toda perseguição. Daniel, ele era um homem que ele tinha o coração totalmente voltado para Deus e por isso Daniel decidiu ser fiel até o fim, mesmo que isso lhe custasse a vida. Queridos, como nós temos que aprender com a palavra de Deus, porque ser cristão é isso, queridos, é nós sermos fiéis a Deus até o fim. Você já parou para pensar na vida dos missionários? Hoje nós temos contato com alguns irmãos que são missionários, queridos, e por mais que nós enfrentemos perigo de morte constantemente, esses missionários enfrentam muito mais. Eles estão ali em lugares onde a gente não vai para levar a palavra de Deus. E o Senhor é fiel com eles. E fiel, queridos, entenda isso, como Daniel aqui, que tinha o coração totalmente voltado para Deus e decidiu ser fiel até o fim, mesmo que isso lhe custe a vida. Quantos de nós, às vezes, declaramos que nós servimos a Deus, mas será que a gente realmente está disposto a morrer por Cristo? Queridos, isso é muito sério. Isso é uma verdade que a gente precisa, assim, meditar e ser realmente fiel a Deus. Porque o Senhor, Ele não deixou de ser fiel conosco. Em tempo algum o Senhor deixou de ser fiel. E por que a gente teima em ser fiel com Deus só quando nos convém? Ah, queridos, se você olhar para a palavra, o rei aqui, ele decretou que ninguém poderia invocar a Deus por 30 dias. Ele fez lá um decreto muito doido e ele falou que se alguém descumprisse isso aí, seria lançado na cova dos leões. Mas Daniel, ele entendia a importância da oração. Tanto que a palavra diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Independente das consequências, ele continuou firme no seu propósito. E é isso que o Senhor tem falado para nós hoje, queridos. Continue firme no seu propósito, independente das consequências. Por causa da fidelidade de Daniel a Deus, Deus não permitiu que Daniel fosse devorado pelos leões. Queridos, eu fico imaginando a cena. Você sabe que leão é um bicho selvagem.
tinha uma carninha ali para ele poder devorar. E você imagina a cena dos leões com fome, porque eu acredito que aqueles leões estavam com fome, mas por intermédio de Deus, por intermédio da intervenção do nosso Deus, os leões ficaram com a boca fechada. E você imagina aqueles leões com a boca fechada e com fome. Queridos, esse é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é vivo desde a época de Daniel e ele é vivo hoje. E ele tem poder para nos livrar dos leões. Queridos, quem é fiel a Deus assume os riscos do seu compromisso com o Senhor. Quem é fiel a Deus não se esconde, não se acovarda, mas declara publicamente a sua fidelidade a Deus e não tem vergonha da sua fé. Eu gosto de olhar para a palavra porque Jesus disse que quem o negasse diante dos homens, ele o negaria diante do Pai. Quando nós somos fiéis a Deus, nós plantamos no coração das pessoas o poder sobrenatural da fé que salva. Aqueles que são incrédulos, queridos, eles serão contagiados pela sua fé. As palavras aqui do rei Dário revelam que ele passou a acreditar no Deus de Daniel depois que ele viu que Daniel não havia sido comido pelos leões. O rei disse que Daniel servia a um Deus vivo que permanece para sempre. Queridos, entenda isso, ser fiel a Deus é descansar na justiça do Senhor, sabendo que é o Senhor quem peleja ao nosso favor. Hoje em dia nós não temos leões que nos rodeiam, mas nós temos o diabo que ruge como um leão querendo devorar os filhos de Deus. Mas se nós resistirmos firmes na palavra e se nós seguirmos fiéis a Deus na adoração, no louvor, se você tiver uma vida de intimidade com o Senhor, ele pode lutar as suas guerras. E Satanás não pode fazer nada contra nós. Eu não sei, queridos, que tipo de luta, de perseguição você tem enfrentado, ou quais são os leões que têm te afligido, mas eu quero te dizer, continue firme no Senhor. O Senhor, ele tem poder para te livrar de todo perigo e te dar a vitória sobre os seus inimigos. Ainda que as circunstâncias queiram calar a sua oração, não deixe nunca de clamar a Deus. O Senhor é poderoso para te dar o livramento. Que todas as lutas, que todas as aflições que você tem enfrentado, que isso resultem em um grande milagre de Deus e que todos ao seu redor possam reconhecer que você serve a um Deus vivo e que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Eu também fui no dicionário, queridos, e olhei o que significa misericórdia. Porque às vezes a gente fala isso, né? A misericórdia do Senhor dura para sempre. Mas o que é misericórdia? Queridos, entenda isso. Misericórdia é um sentimento de compaixão, despertado pela miséria alheia. Significa tratar alguém com mais compaixão do que ela merece. E Deus demonstra essa misericórdia sobre nós, queridos. Deus demonstra misericórdia quando Ele perdoa os nossos pecados, quando Ele nos ajuda a voltar a viver na sua presença. Querido, nós estamos falando de graça, nós estamos falando de perdão, nós estamos falando de bondade. Se Deus derrama sobre nós a sua misericórdia, que dirá nós, queridos, miseráveis mortais? Nós não conseguimos viver nesse mundo sem Deus, nós não conseguimos viver nesse mundo sem a misericórdia de Deus, sem a fidelidade de Deus. Por isso também seja fiel a Deus. Deus é fiel com você, por que você não vai ser fiel a Deus? Em nome de Jesus, queridos, que nós possamos mesmo confiar. Creia em 3 coisas. Creia na oração, creia na espera e confie. Confie que o Senhor está pelejando pelos seus. Confie que o Senhor guarda os seus filhos. Em nome de Jesus, queridos, que você continue firme no seu propósito com Deus. Amém? Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Meu Deus e meu Pai, que palavra, Senhor. Nós poderíamos ficar aqui horas meditando nessa palavra, Deus, porque não é uma simples história de Daniel e a cova dos leões. Nós podemos ver por trás a fidelidade do Senhor. Deus, nós queremos ser fiéis com o Senhor, Pai. Assim como Daniel foi fiel,
nós também queremos ser fiéis a Ti, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem poder para nos livrar dos cativeiros, das covas, das aflições. Nós também sabemos, ó Deus, que nesse mundo nós podemos passar por aflições, mas nós cremos que em todo tempo o Senhor nos livra. O Senhor nos livra. Independente da circunstância, nós cremos que o melhor sempre o Senhor fará. Deus, nós queremos orar, nós queremos esperar, nós queremos confiar no Senhor. Nós queremos ser fiéis a Ti, Pai. Oh, Deus, nos ajude a continuar firmes nos nossos propósitos. Nós queremos descansar na Sua justiça, Senhor, sabendo que o Senhor tem pelejado em nosso favor. Ah, Deus, ainda que as circunstâncias queiram calar a nossa oração, nós não deixaremos de clamar ao Senhor, porque nós cremos que nós servimos a um Deus vivo. Obrigada, Senhor. Obrigada, eu não vou cansar de dizer obrigada, Pai, porque as Tuas misericórdias duram para sempre. E é por conta das Tuas misericórdias que nós não somos consumidos. Obrigada, Deus. Obrigada por isso. Que a gente nunca se esqueça dessa verdade. E que essa palavra traga um ânimo novo, traga uma esperança nova para todos aqueles que estão sofrendo nesse dia. Nós Te amamos, Deus, e nós Te bendizemos. Pedimos a Tua proteção sobre nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém.